Ai, começou a gravar. Pronto, deu certo. Quando quiserem Quando quiserem começar, começar, Joana, Joana, fica à fica à vontade. vontade. Tá bom. Eu acho que podemos Acho que começar. podemos começar. Bom dia, gente. Bom Bom dia. dia. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Esse é o nosso módulo 5 do curso Racismos e Antirracismos na Infância da Universidade Federal do Acre, coordenado pelo NEABI UFAC. E hoje nós daremos início ao módulo 5 do nosso curso, que tem como objetivo compartilhar as práticas pedagógicas criadas pelos cursistas durante o mês de julho. E esse módulo, na educação infantil, ele foi coordenado pela professora Sara Pereira e por mim, Joana Marques. E hoje nós teremos as apresentações do grupo 1, do grupo 2, do grupo 9 e do grupo 10. E eu vou passar a palavra para a Marlene, para ela fazer a apresentação do grupo e compartilhar as experiências que elas trouxeram. Ficaram responsáveis pelo campo de experiência, o eu, o outro e o nós, da educação infantil, com a faixa etária bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Seja bem-vinda, Marlene. Muito obrigada. Obrigada. Nossas Nossas apresentações, apresentações, elas elas estão em estão slide. em Eu acho que slide. Eu pode acho que pensar pode que daí pensar fica que tem. melhor para eu falar. Não está aparecendo os slides. Slides. Só um momento, a Kaline vai fazer o compartilhamento do slide. Já está aparecendo para vocês? Não. Ainda não. Agora sim. Então, o nosso grupo, né, do módulo 5, Seminário das Práticas Pedagógicas, da Educação e Relações Étnico-Raciais na Infância, é composto pela Arlete, né, a professora Fernanda, a Gláucia Damião, pela Karina e eu, a professora Marlene também. Pode passar. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Sim. Então, tá bom. A professora Arlete, ela é professora de Educação Infantil na Prefeitura de Curitiba, é formada em magistério, tem pedagogia, pós-graduação em educação especial e neuropsicopedagogia. Próximo. A professora Fernanda também é professora da Rede Municipal de Educação Infantil de Curitiba, formação no magistério, graduação em pedagogia e pós-graduada em educação especial inclusiva e neuropsicopedagogia também. A professora Gláucia Damião também é da Rede Municipal de Educação de Curitiba, graduada em Pedagogia, História, pós-graduada em Psicopedagogia e Educação Especial Inclusiva. Professora Karina, também da Rede Municipal de Educação Infantil, graduada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Especial Inclusiva e Neuropsicopedagogia. Neuropedagogia, perdão. Minha formação é em magistério, sou professora de educação infantil também em Curitiba, pedagogia e pós-graduação em educação especial inclusiva. Então, para nós ficou o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, né? Com a faixa etária dos bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, e a importância da educação para as relações étnicos-raciais e as propostas adequadas para a faixa etária dos bebês, né? E de acordo com os objetivos previstos na base comum curricular, pode passar. A apresentação.
Então, a criança ela é vista como um sujeito histórico de direitos, né, e produtor de cultura. E dentro desses direitos de aprendizagem estão o conhecer-se, o conviver-se, o expressar, o explorar, o participar e o brincar. Com a intencionalidade educativa, a gente tem como foco as brincadeiras. Então, através das brincadeiras, elas experimentam, né? E elas têm esse contato com as diversas linguagens. E dentro desse contexto educativo, então, elas têm a oportunidade, né, do investigar, que é o processo do investigativo, o criativo, onde de várias possibilidades as crianças ali estão aprimorando seu conhecimento, ou seja, enriquecendo o seu repertório também. Pode passar. O campo de experiência, o eu, o outro, o nós, daí nós pensamos dentro desse campo algumas propostas, né, como é a proposta no espelho, nossa, que é muito importante a gente trabalhar nessa fase das crianças, né, esse reconhecimento, e essa proposta de brincadeiras no espelho, ela é muito importante. Também a questão da musicalidade, do corpo, som e diversidade. Como dá para poder, como percebe, aliás, aqui nessa foto, as crianças estão explorando vários materiais que produzem som. E essa produção de som, ela é importante tanto para a questão da audição da criança, né? Essa percepção do que faz som, como produz. Então, a gente colocar a criança em contato com esses materiais para que elas, através ali do seu conhecimento, da disponibilidade de materiais, então ela possa descobrir novas possibilidades de produzir o som. Então, ali tem alguns materiais utilizados no dia a dia, como panelas, colheres, os tamborzinhos produzidos ali, e entre outros materiais que a gente pode ofertar para as crianças nesse momento. E aqui à direita tem uma criança na frente do espelho, não por acaso ela está toda produzida, né, ali, esse olhar, esse momento de olhar-se no espelho e eu me reconhecer enquanto sujeito. Próximo. A oficina de bonecas. Uma das nossas propostas foi a oficina de bonecas. E eu vou falar um pouquinho dessa oficina, porque foi uma oficina que eu fiz, inclusive, junto com uma outra professora no CEMEI, e também eu já tinha feito aqui quando eu trabalhava na prefeitura de Pinhais. Durante uma proposta de brincadeiras, então eu produzi, junto com as crianças, a oficina de bonecas feita com garrafas PET, e também como eu tinha que falar um pouco, né, dessa importância do respeito à diversidade, o respeitar o outro como ele é, no que ele tem de melhor. E para falar disso, eu fiz duas bonecas, que uma é essa aqui, não sei se vocês conseguem ver bem. Então, essa boneca aqui, ela tem um significado muito importante, porque, gente, me desculpa, tá? Porque, assim, quando a gente fala do eu, o outro e o nós, eu não estou falando só de bens, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de histórias. E essas histórias, às vezes, elas nos trazem marcas, assim, significativas e outras nem tanto. Então, quando eu trabalhei essa oficina de bonecas, eu queria trabalhar justamente isso, porque levar para as crianças alguma coisa como respeito, que a gente precisa, o respeito é a base de tudo, não tem como ser diferente. E na educação infantil é o local mais importante, sabe? Que a gente precisa colocar em prática essa nossa fala, como conduzir com as crianças, o jeito que a gente fala com eles. E é ali que começa, né, o respeito pelo professor, pelo colega. E quando eu pensei em fazer essa boneca, eu lembrei assim, porque nós estamos falando de cultura, nós estamos falando do negro, nós estamos falando do índio, nós estamos falando de todo um povo. Eu não estou falando de uma pessoa isolada, eu estou falando no geral. E essa boneca eu pensei em fazer ela uma pessoa negra, uma pessoa de idade. Esse cabelo aqui, que é feito de barbante cru, não por acaso.
representa aquelas pessoas de mais idade, com uma experiência, com uma história. E assim, eu fico emocionada quando eu falo desse assunto, porque são coisas, assim, sabe, que eu vivenciei. Então, eu não tive bonecas, eu brincava com bonecas de sabugo, de milho, que muitas pessoas talvez conheçam, e essa boneca, ela representa todo o ambiente, assim, que eu vivi, né, que eu vivi enquanto criança e agora estou vivendo enquanto profissional da educação. E quando eu trago para as crianças essa história, é apresentar um material diferente para eles, é olhar para essa boneca e ver que não é só uma boneca, ela representa alguém. Mas quem é esse alguém que essa boneca está representando? Sou eu, o próximo, é aquela pessoa que está ali do outro lado da rua. E então, essa questão da pessoa mais velha, que fazia roupas com pedaços de tecidos porque não tinha dinheiro para comprar. Então, assim, é tudo incluso, gente. Então, o eu, o outro e o nós, ele já é muito amplo. Então, nós temos várias possibilidades de exploração, de trabalhar com as crianças. E essa boneca aqui é isso. Então, assim, ela é a realização de um trabalho que deu certo. E aí, também, pensando nessa questão da inclusão, eu fiz essa outra aqui. E quando a gente fala em inclusão, a gente está falando do negro, a gente está falando do branco, a gente está falando do índio, a gente está falando de várias pessoas, estamos falando várias línguas. E essa boneca, não por acaso, ela não tem braço, ela não tem pés, ela representa as pessoas que têm amputação de membros, pessoas que passaram por um processo de quimioterapia. Em algum momento, essa criança vai ter contato com essa pessoa, com qualquer outra pessoa. Ela pode sair na rua, ela ver uma pessoa sem um membro, mas ela não vai se assustar, porque foi trabalhado, foi falado, foi mostrado isso para ela em algum momento, através de uma brincadeira, através de uma história, através de um filme. Essa criança, trabalhando dessa forma lúdica, com uma intencionalidade que é passar uma mensagem de respeito, é eu aceitar e respeitar o outro naquilo que ele tem de mais importante, que é a sua individualidade. Então, quando eu trago um pouco, assim, dessa questão da inclusão, do negro, da pessoa com deficiência, então, assim, não tem como ser diferente para nós professores. Isso deixa marcas, deixarão marcas, né? E eu espero deixar uma marca positiva, né, do meu trabalho, do que eu aprendi com as minhas colegas, do que eu aprendi com as professoras do curso, porque eu sou professora, mas eu aprendo todos os dias. E esse aprendizado que eu carrego comigo, começou quando eu tinha 38 anos que eu decidi ser professora. Até então eu era de uma área totalmente diferente. Mas quando eu decidi ser professora por inteiro. E não é aquela professora de faz de conta. A gente precisa parar de fazer de conta que o racismo não existe. A gente precisa parar de fazer de conta que tá tudo muito bonito. A gente faz uma ação aqui, ela é isolada, pronto, acabou. Não, gente. O racismo, ele tá aí, ele tá impregnado. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa fazer com que as nossas crianças tenham essa consciência de que o negro, o índio, todas as raças são importantes. Eu não vivo no mundo isolado, eu vivo com pessoas, eu vivo com culturas diferentes, eu vivo com religiões diferentes, eu vivo com pessoas de sexualidades, opções sexuais diferentes. Isso é cultura. Isso faz a diferença, isso é ser o eu, o outro e o nós. E é isso que enriquece a nossa cultura enquanto seres humanos. Tá? Ai, ai. E com relação, agora, à leitura, então, nós pensamos, foram 2 livros, né, para a gente trabalhar também com as crianças, que cada um é de um jeito e cada jeito é de cada um, e a Zizi, o Presente Precioso, né, da autora Lucimara Rosa Dias,
A questão das músicas também, trabalhar com músicas, com instrumentos da cultura africana, da cultura indígena, colocar essa criança dentro desse mundo, dessa cultura, da musicalidade ali, seus diferentes ritmos, e não menos importante, minha família, minha identidade. A minha família, minha identidade, é onde eu me reconheço enquanto pessoa, com as minhas características físicas, respeitando as demais diversidades, né, demais famílias, porque hoje em dia a gente não tem mais aquele modelo de família onde, era pai, pai, mãe, mãe, não, gente, então, são, como é que eu posso dizer, que agora me fugiu, esse modelo de família, não existe uma família perfeita, existe pessoas com sentimentos dentro de um núcleo familiar, né? E quando a gente se conhece dessa família, do respeito, dos valores que nós aprendemos com os nossos familiares, isso que nos tornam seres únicos e que nos diferenciam dos demais. Mas isso não significa que o que me difere do outro me faz melhor do que ele, não, muito pelo contrário, né? Às vezes o que falta em mim para eu ser uma pessoa feliz está no outro que está do meu lado. E é isso que eu preciso valorizar, é isso que eu tenho que ressaltar com a minha criança enquanto filho, com a minha criança enquanto aluno em sala de aula. E então a gente precisa ter essa consciência de saber que nós temos um papel muito importante, né? Desde os pequenininhos até os maiores. Pode passar. E aqui são umas brincadeiras no espelho, né? Com os objetivos, que é perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas brincadeiras e interações. E então, como eu falei um pouquinho lá do desenvolvimento, né? Então era fazer com que a criança ela se mova todas as partes do corpo, porque isso faz parte de um processo de desenvolvimento que está relacionado à questão da cognição, da área cognitiva da criança e também aos sentimentos, né? E essa roda do afeto, que é essa questão do familiarizar-se com as imagens do corpo, experimentar possibilidades corporais, conhecer-se seus reflexos e imitar movimentos, que foi o que a imagem anterior lá que apareceu a menina na frente do espelho. Pode passar. Com licença, Marlene, 4 minutos. Tá. A questão da musicalidade, eu acho que não precisa explicar muito, porque daí tá bem claro, né? Eu só vou falar o objetivo, então, que é perceber as possibilidades e os limites do seu corpo, né, nas brincadeiras e as interações das quais participa. Então, ali também é a questão do providenciar os instrumentos, né, como já foram vistos anteriormente. Pode passar. A oficina das bonecas, que eu já falei também, qual que era a importância de interagir com as crianças da mesma faixa etária e adultos, explorar os espaços, materiais, objetos e brincadeiras, e também perceber que suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. Aí aqui também já foi falado, pode passar. Também já foi falado, acho que esse aí não precisa focar muito, porque já foi explicado também. Pode passar. E aqui a conclusão. O trabalho no âmbito da diversidade étnico-racial e cultural repercute nas relações dos individuais e na vida. O combate ao racismo começa na escola, no espaço aos debates e às ações pedagógicas. Com isso, nós fortalecemos a valorização das identidades, construção das subjetividades, o reconhecimento e o respeito à diversidade e à representatividade. Pode passar? E essas aqui foram as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Eu acredito que seja isso. Tá, é só isso mesmo. Ai, ai. Maravilhosas. Parabéns. Fiquei muito feliz com a produção de vocês. Inclusive, gente, nas leituras que nós fizemos,
no trabalho de vocês a gente percebeu esse cuidado que vocês tiveram de criarem propostas que reforcem o entrelaçamento, né, entre os campos de experiências, que isso é muito importante, né, que a gente no decorrer do curso a gente conversou sobre isso, então assim fiquei muito feliz e emocionada com o relato da Marlene, relato pessoal, porque ela fala também do que ela experienciou, né, enquanto mulher negra de cor preta, né? Então, a gente sabe que tem todo um peso, né? Nós que somos mulheres negras de pele menos retinta, a gente sabe que há uma diferença no tratamento e é importante que nós, desde o nosso primeiro contato na educação, ainda mais na educação infantil, nós levemos esse olhar para as nossas crianças, para que ela tenha respeito pela outra criança e pelo professor e a professora também. Porque às vezes a criança, ela cria aquele afeto com a outra criança, mas tem aquela resistência com o professor, com a professora. Então é importante a gente trabalhar tudo isso. E é dessa forma que a Marlene e o grupo dela trouxe. Meus parabéns, meninas. É dessa forma, através de brincadeiras, através de leituras, né? Como a gente vinha compartilhando. Eu vou passar para a Sara. Gratidão mesmo e obrigada. Ai, meninas, parabéns. Estou bem emocionada Obrigada. aqui. Tá dando eco, né, a minha fala. Deixa eu baixar um pouquinho, acho que melhorou. Fiquei emocionada com a apresentação da Marlene. Ela fala com muita emoção. E eu não sabia de onde era todo mundo do grupo, daí adorei essa apresentação que vocês trouxeram de cada uma. E daí eu vi que tem, né, que são daqui, da minha região. E quem é daqui sabe do que eu estou falando, né? Que aqui é muito mais difícil para a gente essas temáticas, porque no Sul o povo acha que aqui tem que separar do resto do Brasil, que aqui é uma Europa, que a educação aqui é diferente. No meu município mesmo, eu tenho meninas aqui do meu município, é muito difícil quando a gente traz a temática para a discussão, sabe? Não é sempre bem aceita, né, pelos grupos e muitas vezes pelas próprias pessoas negras, né, por conta de todo esse racismo estrutural que a gente vivencia aí diariamente. Então, nossa, quando você vê um trabalho desse, você sabe da importância, da relevância. E essas imagens que vocês trouxeram, eu fiquei encantada, aquela criança na frente do espelho. É a imagem que vocês tiraram da internet ou é de alguma prática que chegaram a realizar nas unidades, aquela criança? Fiquei curiosa. Me contem. Essa imagem foi trazida pela professora Gláucia. Eu não sei se foi, acho que foi para a professora Gláucia, né? Tem uma imagem que sou eu com meu filho, né? Eu vi. E daí as outras imagens foram retiradas da internet. Aí a outra sou eu e as minhas filhas lindas e maravilhosas aqui, ó. Eu vi também. Isso, e a Marlene com suas filhas ali. Isso aí, muito bacana, meninas. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Fiquei Obrigada. emocionada aqui. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu vou ser breve, porque em respeito ao próximo grupo, mas eu não poderia deixar de expressar aqui o meu sentimento de gratidão, porque é muito difícil, gente. Para todo mundo é difícil. Não vou dizer que é fácil, mas eu acho que para gente que já vem assim, né, do negro, até a gente conquistar esse nosso espaço, demora tempo, e não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir. E isso a gente faz como? Buscando conhecimento, mostrando o nosso valor, o nosso potencial, e a educação é um campo assim, ó, é onde a gente tem que dizer, não, eu estou aqui, eu preciso que vocês segurem na minha mão, eu preciso que a gente vá adiante, sabe? E na maioria das vezes a gente não tem muito isso, né? Então, eu só tenho que agradecer de verdade a cada um de vocês. Meu muito obrigada, porque dizer assim, olha, muito obrigada e valeu a pena é pouco. Então, é muito, muito, muito obrigada mesmo a cada um de vocês e a minha equipe maravilhosa que eu já amo assim, ó, de paixão. Conheço uma só, mas as demais já me conquistaram, assim. Então, muito obrigada. Beijo para todos vocês, assim. Beijo, gente. Parabéns mesmo. Gente, continuando as nossas apresentações do nosso seminário,
de práticas pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais na infância. Agora nós teremos o grupo 2. O grupo 2 ele trará experiências do campo de experiências, o eu, o outro e nós, para a faixa etária das crianças bem pequenas, que são as crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. E o grupo 2, ele é composto pela, só um pouquinho, pela Maricélia Palhares, pela Marlene do Carmo, a outra Marlene agora, e o Robson de Brito. Então, sejam bem-vindas e bem-vindo, e o palco é de vocês. Obrigada, Joana. A Maricélia vai iniciar a nossa apresentação. Maricélia. Ela está sem o som. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu já queria iniciar pedindo desculpas e pedir que eu vou fechar a minha câmera, porque eu estou recém-operada, então eu estou tendo que ficar assim, deitadinha, mas dá para apresentar, está muito tranquilo com relação a isso, tá bom? Então eu vou estar fechando aqui. Bom, o nosso grupo, né, nós ficamos com o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, né? Nós estamos aí com as crianças pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Né? Pode passar. O nosso grupo, né, ele é formado pela Marlene. A Marlene ela é pós-graduada em gestão escolar, educação física, educação infantil e docência no foco das relações étnico-raciais. Tem extensão em políticas públicas e em gênero e em raça. É professora da rede municipal, né, da cidade de Belo Horizonte e técnica da Secretaria Municipal de Nova Lima, que é uma cidade também da região metropolitana de Belo Horizonte. E lá ela é responsável pelo núcleo de educação para as relações étnico-raciais. Bom, eu, Maricélia, sou mestranda, né, da UFMG, na linha de currículos, culturas e diferença. Sou professora também da educação infantil da rede municipal de Belo Horizonte, né? Estou atualmente também como conselheira municipal de promoção da igualdade racial na cidade de Belo Horizonte e estou atuando, né, na Diretoria Regional de Educação como coordenadora de núcleo de estudos das relações étnico-raciais, da Regional Barreiro aqui. E também pelo Robson, né, Gomes de Brito. O Robson é mestre interdisciplinar em humanidades. Atualmente, ele realiza uma investigação arqueológica, né, sobre o artefato Inhoque de Ifã, que se encontra no Museu Afro-Brasil, com o apoio do Laboratório de Arqueologia e Estudos de Paisagem da UFVJM. Ele é professor do ensino secundário em Diamantina, Minas Gerais, né, professor voluntário do Educa Afro, na comunidade de Camuru, no Rio de Janeiro, e autor de Aproximação Dialógica, né, com cosmogonas grega e urubá, né, Paco Editorial, né, Sereia Presa da Caixa d'Água, Axé 1, e Senhora da Garrafa da Lei Aldair, de 2020. Pode passar. Bom, o nosso artigo, né, a gente está contemplando aí a Base Nacional Curricular para a Educação Infantil, no campo o eu, o outro e o nós. Né? E esse é um campo onde as interações com os pares e com os adultos, né, que as crianças constroem, vão construindo, os modos de vida, as experiências sociais, as construções, as percepções entre si e o outro. Então, nessa construção da autonomia que a criança vai adquirindo, tem a questão do autocuidado, da interdependência com o meio, né? É nessa etapa também que a criança cria oportunidades, né, para entrar em contato com outros grupos culturais, com outros modos de vida. Então, onde se amplia a percepção de si e dos outros, a valorização da identidade e o respeito às diferenças.
Pode passar. Então, a BNCC, ela utiliza o termo aí crianças bem pequenas, né? E nesta fase, de acordo com os estágios de desenvolvimento de Piaget, essas crianças, elas estão entre o período sensório-motor e o início pré-operatório, né? Que é um período demarcado pelo aparecimento da função simbólica. E é quando a criança começa a atribuir significado à realidade e a inteligência representativa que se realiza pela imitação. Vygotsky já fala com relação à interação com o seu meio físico e cultural, né, que está diretamente correlacionada com o seu desenvolvimento, de maneira integral e indissociável. Então, nesse sentido, o campo da experiência no qual está centrado o artigo, né, que está contemplando o eu, o outro e o nós, ele se pauta nas interações, tendo como um significado muito amplo no referente ao desenvolvimento da personalidade e identidade da criança. Pode passar. Então, a proposta que aqui se apresenta, ela tem como objetivo favorecer o desenvolvimento de uma prática antirracista na educação infantil, a valorização e o respeito à diversidade religiosa e às diferenças étnicas e culturais, para que no processo de construção da sua identidade e conceito, as crianças bem pequenas consigam respeitar as diferenças, resolver seus conflitos e valorizar as culturas individuais de maneira ética, inclusiva, favorecendo-lhes a construção da autoimagem e do conhecimento do outro, por meio de estímulos sonoros, visuais e táteis. Eu vou passar agora a palavra para o Robson, e aí ele vai dar continuidade. Bom dia para todos e todas. Próximo slide, por favor. Eu gostaria de começar... Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Ótimo. Eu gostaria de começar primeiro agradecendo a Maricele e a Marlene por esse trabalho. Foi um trabalho muito imperioso e a gente contou com alguns desafios. A Maricele, como vocês acabaram de saber, ela teve que fazer uma cirurgia. Eu estava recolhido da sociedade para cumprir os meus votos de santo para a minha religiosidade. Então, nós ficamos um tempo sem comunicação e contamos com a parceria da Joana para nos linkar quando voltamos e aplicamos com muito carinho para esse trabalho que nós intitulamos da tradição oral à literatura afro-brasileira, as possibilidades de uma educação antirracista na educação infantil. Conforme a Maricele nos apresentou, nós precisamos entender pragmaticamente como que seria essa ação da literatura, mais uma perspectiva religiosa. E por que nós olhamos desta forma, em separado, mas ao mesmo tempo junto? Diferente das outras religiosidades, a mitologia dentro das religiões de matriz africana, ela é muito forte. Isso acontece também dentro das religiões cristãs, das religiões budistas, entre outras. Entretanto, na religiosidade de matriz africana, se dança, se come, se fala, se vive através dessa mitologia. Obviamente que nós estamos olhando para um princípio ancestral que advém da oralidade. Por isso, trazer a oralidade para o nosso trabalho. Entretanto, nós optamos de maneira a não ser tão agressivo em relação à religiosidade do outro e também a possibilidade do conhecimento destas narrativas que têm um princípio religioso e filosófico trazer inserido dentro da literatura. Então, nós observamos que trazer uma proposta de uma literatura que tenha representatividade dos orixás e da mitologia afro-brasileira vai auxiliar na desconstrução do racismo estrutural presente no professor, presente na comunidade, presente nos pais e nos alunos. Percebam que é uma relação conjunta que engloba vários saberes através da literatura, dessa construção de símbolos que se dá através do contar das histórias. Por isso que nós vemos a diversidade cultural religiosa atrelado a esse sentido. Próximo slide, por favor. Obviamente que a gente precisa que o professor tenha esse
entendimento do que é, de fato, a literatura, do que é a literatura e do que é a religiosidade, mesmo entendendo que todos eles andam juntos. Nós optamos, neste trabalho, em olhar para a literatura, como que ela contribui para todos esses saberes, assim como Kabengele Munanga nos recorda, não é somente para a cultura do preto, mas para a cultura social da diversidade religiosa, cultural, artística que há no Brasil. Então, você trabalhar a literatura em sala de aula que traz esses temas que até então são rechaçados pela sociedade, você vai construir um novo saber, um entendimento do eu, do outro, do nós, através da criança, para a sociedade, para os seus pais, para os seus pares. Próximo slide, por favor. Quando nós nos voltamos, então, a partir desses entendimentos, o que é a construção do saber para a criança dentro da sala de aula, os teóricos que abordaram isso, que foi uma ampla investigação até que nós fizemos, depois a relação da literatura com esses pareceres, nós, então, pensamos na nossa prática e optamos em trabalhar um texto da nossa colega, privilegiar a sua atuação literária, um texto da Marlene, Zayla Não Quer Comer, no qual ela conseguiu conjugar estes saberes que nós investigamos, mais uma prática que respeitasse tanto o profissional que não tem um conhecimento sobre a religiosidade, sobre os princípios metodológicos da mitologia e da literatura. Mas com este material, ele conseguiria conversar com as crianças, transmitir esse conhecimento com maior propriedade. Observem que nós não estamos fazendo um trabalho ou de autoajuda ou um trabalho autoexplicativo. Muito pelo contrário. É literalmente um trabalho educativo através da literatura. E aí eu recordo o teórico... Ai, meu pai, esqueci o nome dele agora. Antônio Cândido. Antônio Cândido, que nos recorda sobre o direito à literatura. Nós somos literatura a partir do momento que nós nascemos. Nossos pais nos contam histórias, cantam. Então, nós temos esse contato frequente. É preciso que as escolas olhem para a literatura, principalmente, em especial, para este trabalho da tradição oral, a literatura afro-brasileira, as possibilidades de uma educação antirracista na educação infantil, como uma possibilidade de uma construção de uma sociedade melhor através da literatura. Temos amplos exemplos de autores que conseguiram revolucionar a sociedade brasileira, trazendo um recorte ou uma releitura da sua sociedade através dela. Nós somos bombardeados por novelas, por filmes, por séries que trazem a literatura de forma a construir novos saberes. Então, é necessário que a escola olhe para a literatura com mais seriedade, não apenas como um trabalho paliativo. Na verdade, ela é uma metodologia aplicada de forma a construir o saber simbólico, objetivo, técnico e pragmático para os indivíduos que estão inseridos na escola. Eu vou agora passar para a Marlene, que vai nos destrinchar melhor a sua história e essas práticas. Muito obrigado e parabéns para todos. Bom dia. Zayla Não Quer Comer é uma história para orientar as ações propostas, em que seu foco concentra-se nos conhecimentos ancestrais, na mitologia, na tradição oral, e desenvolve-se em Chad, né, na África Central, um país muito pobre, mas que é rico, principalmente no que diz respeito à questão da alimentação, né, sendo considerado um dos países que tem uma alimentação mais rica em todo o mundo. E esta é a história de Zayla, um personagem fictício que recusa-se a comer. E entrelaçado à história da Zayla, né, todo esse contexto aí da tradição oral africana e a mitologia africana que se destacam no texto devido à sua relevância em relação com o campo de experiência no qual se pauta este artigo. Então, com vocês, Zayla Não Quer Comer.
Mamãe está preocupada. Zayla não quer comer. Zayla estuda, já escreve algumas palavras do francês, do árabe, brinca com a sua boneca de pano, a Jamena, e ajuda sua mãe a cozinhar o inhame, cuidar do seu irmão mais novo, mas Zayla não quer comer. Zayla mora em Chad, e sua família tem uma vida muito simples. A mamãe cuida muito bem de Zayla. Ela levou Zayla ao médico, que lhe receitou um tônico. Zayla tomou, gostou, mas continua não querendo comer. Mamãe levou Zayla para passear. Elas foram conhecer uma criação de avestruzes. Zayla adorou, ganhou um ovo gigantesco, achou lindo, impressionante, mas não quis comer. Papai, então, levou Zayla a um passeio. Foram pescar. Ah, que legal! Zayla conseguiu pescar um peixe. Achou lindo, viu sendo preparado, mas não quis comer. E a mamãe, então, foi conversar com os mais velhos e encontrou o velho Ahmed, um griot, contando história às crianças, embaixo do algodoeiro. Em sua história, a mamãe contava, o Ahmed contava, que havia uma mãe que estava com uma criança muito fraquinha e foi pedir ajuda a Nanã. Nanã disse a ela que este era um assunto para o Molu. E este foi chamado. Ele olhou a mãe, a criança, sacudiu o xaxará e, tímido, disse ser este um assunto para Hossain. Hossain atendeu e disse àquela mãe que em Chade, após cruzar o rio Chari, havia um bosque, no qual havia uma árvore muito alta. A árvore parecia estar plantada com as raízes voltadas para o céu. A mulher conhecia aquela árvore. Era um baobá. E os baobás não eram árvores típicas de Chade. Hossain é estável. Ficou nervoso. A mamãe chorou e emocionou Hossain, que lhe sussurrou a palavra capaz de despertar os dons de cura do baobá. A mulher levou a criança até o rio Chade. Até o rio Chari, atravessaram, encontraram o bosque e encontraram também o baobá. E aí, a mamãe sentou-se ao tronco do baobá, curtindo a sua sombra, e conversou com o baobá. E este, então, se abriu a ela. A mamãe de Zayla, ao ouvir essa história, resolveu então procurar o baobá. Atravessaram o rio Chari e aí lá se foram ao encontro do bosque. Nessa caminhada, ela foi pensando que ela não conhecia muito dessas religiões ancestrais, mas que ela já ouvia falar através da sua mãe e dos mais velhos de onde ela morava. E aí chegaram e no meio do bosque encontraram o baobá. A mamãe sentou-se à sua sombra e começou a conversar com o baobá. E lhe sussurrou a palavra que ouviu o velho Hamed contar. E aí, ao que ela sussurrou, o baobá se abriu. E de dentro dele saíram frutas do mundo todo. E a Zayla se encantou com o cheiro da maçã, com a cor da goiaba. Se surpreendeu com o formato do morango. E ao apertar uma maçã, uma manga, nossa, que líquido saboroso,
cheiroso que de lá saiu. Zaila até brincou com os grãozinhos de uva. E aí, a Zaila e a sua mãe passaram uma semana ao pé do baobá. Fazendo o quê? Comendo, lógico, porque Zaila quis comer. Ah, preciso dizer que voltaram para casa e o baobá misteriosamente desapareceu tal qual ele surgiu. Voltaram e ofertaram ao Saim galo e carneiro. Zaila passou a alimentar-se muito bem e ela cresceu defendendo e ensinando as crianças daquela terra a terem uma alimentação mais sadia. Muitos aprenderam com ela e hoje Chad é considerado um dos países com a alimentação mais saudável do mundo. Oxalá outros países possam seguir exemplo desse país. Eu passei por lá e conheci o neto do velho Hamed, que me deu uma muda de baobá. Trouxe para minha casa e fiz de tudo para que ele se abrisse para mim. Até que eu sussurrei junto ao baobá a palavra if. E aí ele se abriu em delícias para mim, me oferecendo a cura para as minhas dores. Vocês sabem o que significa if? If é uma palavra da língua iorubá, que quer dizer amor. O baobá se abriu porque não há ser vivo, seja planta ou animal, que não se abra ao ser tocado pelo amor. Olorum Ninu, Miram, Olorum Tiambe, Inuim. O Deus em mim saúda o Deus que habita em você. Essa história foi uma forma que nós encontramos, mude o slide, por favor, de sintetizar todo esse conteúdo de uma forma lúdica, de uma forma criativa, que fosse de fácil acessibilidade no que diz respeito ao conhecimento ancestral, por todo e qualquer pessoa que não tenha um conhecimento acadêmico e ou religioso da questão. E a função do professor, ele se concretiza na sua prática, e é preciso que ele se abra para essa diversidade, né? Em todo esse campo, em toda a amplidão que essa palavra diversidade significa. Ao trazer a mitologia africana para a história, a enriqueceu, não só no sentido literário, mas também no sentido de potencialidade de trabalho, que abre possibilidades para ser desenvolvido um projeto de curta duração, ou então um trabalho que dure 1 ano ou mais, né? Agregado a isso, nós podemos trabalhar, mudem, por favor, o slide, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Nós podemos trabalhar a questão da alimentação mesmo, o potencial de uma alimentação sadia, de uma alimentação saudável, né? Trouxemos toda uma bibliografia de apoio para respaldar a importância da cura, não somente pelo ambiente, pela alimentação, mas também através da crença, através da palavra, né? Mudem, por favor, para mim, o slide. Nessa prática, nós trouxemos um referencial vasto, respaldando não só a questão do trabalho das rodas de conversa, né, trazendo essa oralidade para dentro da sala de aula, mas também da interação através da construção de bonecos, através da prática de realizar uma receita culinária, através de brincadeiras africanas, indígenas ou afro-brasileiras, uma prática que também busca trazer essa questão da oferenda, da oferta, né? Incentivando as crianças a realizarem produções e trocarem entre si, se presentearem, né? E mostrando o significado, a importância de ofertar, de oferendar, como agradecer, como presentear.
ações cooperativas, utilizando materiais coletivos, ensinando o compartilhar. Eu espero que possamos contribuir para uma prática educativa na infância, né, que englobe a todos, que traga todos para o universo mágico, tanto da mitologia africana, quanto da literatura, da religiosidade e do cuidado com o outro. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, Robson, Maricélia, Joana, pelo apoio. Eu fiquei muito maravilhada com o trabalho de vocês, por conta dessa possibilidade, né, de trabalharmos, né, as religiões de matriz africana na educação infantil, que a gente sabe que ainda é um desafio por conta desse racismo estrutural que a gente vive. E a forma como vocês trazem, como o Robson já comentou, até porque é um direito das nossas crianças, de todas elas, tanto as que são de religião de matriz africana, quanto das outras, exatamente para elas desenvolverem esse respeito. Porque a gente sabe que quando, para se trabalhar no campo da religião, aí é que o nosso racismo ele se expressa mesmo, né? A nossa Constituição diz que o nosso Estado, né, o país, Brasil, é laico, porém, no papel. E a gente sabe que esse racismo opera principalmente em relação às religiões de matriz africana. Então, assim, quando a gente pergunta onde você guarda o seu racismo, é só você chegar e abordar as religiões de matriz africana, e aí você verifica que ele é exposto, ainda mais do que a gente sabe, né? E assim, e que amor, né? A palavra, né? Então, amor é esse trabalho que vocês produziram. Eu fiquei muito encantada. Inclusive, eu falei até para Marlene que ela deveria publicar essa história. Deveria verificar a forma, porque é um presente precioso para a gente. E ainda bem que vai estar, né? Ela trouxe para a gente compartilhar na publicação, mas ela deveria publicar em forma de livro. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Parabéns a Maricélia, a Marlene, ao Robson. Né? Fiquei muito feliz mesmo e eu sei que vai contribuir muito, até para a gente desconstruir esse racismo que a gente sabe que afeta, né, as nossas crianças, nossas vidas. Né? Tanto as crianças quanto os adultos. Parabéns mesmo. A Sara acho que vai querer perguntar. Eu sei que... E assim, eu fiquei feliz porque... Vocês trazem a literatura e, além da história, a história traz várias possibilidades. Você trabalhar a geografia, né? Trabalhar a questão da culinária, a alimentação. O baobá, eu amo o baobá, tem até um baobá aqui no braço. Né? Então, assim, muito feliz mesmo com as possibilidades que só o texto traz. E que vocês colocaram no trabalho também, assim como, né, o Grupo 1 também fez. Muito obrigada mesmo e parabéns. Sara? Que lindo, gente. Fiquei encantada, né, ouvindo a apresentação de vocês. Eu sou suspeita, né, que eu amo literatura, mas a maneira que vocês trouxeram a literatura para a infância, né, e essa desconstrução de tanto estereótipo, preconceito que a gente tem em relação às religiões de matrizes africanas. E que maneira poética de vocês falarem, de vocês trazerem, né? Vocês apresentaram o trabalho também quase que literariamente. Nossa, eu fiquei encantada. Eu já ia perguntar se a história era produzida pela Marlene, mas a Joana já falou. Eu também acho que você tem que publicar, e você conta de uma maneira fantástica, com tanto afeto, né? Que você envolve a gente nesse momento. Nossa, eu fiquei aqui só fazendo caras e bocas aqui. Fiquei encantada. Parabéns para vocês três. Eu lembro no começo que o Robson ficou, meu Deus, como é que eu vou fazer com essas crianças pequenininhas? Gente, olha só, vocês se superaram, tá maravilhoso. Foi, assim, divino. Os três tinham que se encontrar para trazer essa produção para a gente. Então, parabéns para os três. A Maricélia, operada, e aqui, apresentando, gente. Isso é superação, isso é resistência. Parabéns, colegas, parabéns mesmo. Aprendi muito e fiquei encantada com a apresentação de vocês. Muito obrigada mesmo. Né? Eu quero dar os créditos ao Robson, que a história original da Zayla, ela não trazia os orixás, né? E
E aí, com essa ideia do Robson, eu trouxe os orixás para a história, o que a potencializou, né? Eu sei que nós perdemos um pouco de falar mais sobre as referências bibliográficas enquanto contando história, mas eu achei importante as pessoas observarem o quanto que uma contação de história pode trazer, né? Trazer essa imagética para dentro da sala de aula, trazer o sabor, trazer os cheiros, né? E ver quanto que isso contextualiza um trabalho interdisciplinar, porque através daí vai matemática, ciência, geografia, né? E um intercâmbio com os outros campos de aprendizagem, o que eu acho que é rico e fundamental, né? Muito obrigada a todos, viu, pela parceria aí. Eu gostaria só de dar mais um parecer. Primeiro, eu tenho que agradecer a desconstrução de tudo que vocês fizeram comigo no decorrer desse curso. Eu caí de paraquedas nesse grupo aqui, mas foi muito significativo e eu acredito que foi uma troca muito justa, porque eu tenho um referencial teórico, uma outra linha na literatura, principalmente por conta das minhas pesquisas, e aí eu já lanço para Niabi esse desafio. É necessário que nós nos voltemos para entender as práticas religiosas dentro da literatura, dentro da escola, então é preciso investigar. Tem pessoas que investigam, só que o nosso racismo estrutural faz a gente olhar até com ressalva de como trazer isso, com certo receio, com certo medo. Então, precisamos desconstruir. E, a propósito, eu fiquei recolhido durante 2 semanas, durante nossa escrita, né? E no lugar onde eu estava, tinha um monte de criança. Então, eu estava ali lendo, estudando, e aí acho que o espírito das crianças imbuiu para ajudar. Obrigado. E conheçam Chad, viu, gente? Um país, assim, de possibilidades fantásticas. Que lindo, gente. Parabéns. Posso começar a apresentar os meus grupos, Joana? Senão, Pode, fica da hora, né? Então, agora é o grupo 9 que fará a sua apresentação, tá? Eles vão falar sobre traços, sons, cores e formas, né, dentro dessa perspectiva antirracista. Então, a Cleidiane Collins, Edinalva Rodrigues, Lucilene Costa e a Thaís Cristina. Meninas, estão preparadas? A Kailine já está também com os slides, né, Kailine? Se quiser. Sim, já estou preparando. Muito obrigada. Meninas, a palavra é de vocês. Fiquem à vontade. Acho que o som dela está desligado. Cleidiane, eu já estou vendo aqui na tela, mas está com o som desligado, Cleide. Certo. Bom dia a todos e a todas. Eu não estou vendo as outras meninas do meu grupo. Não sei se elas ligaram as câmeras. Não dá de ver. Acabei de ver a Edinalva aqui também. Isso, a Cleidiane, a Edinalva. A Lucilene. Cadê a Lucilene? Lucilene? Oi. A Lucilene também está aqui. E a Thaís. Gente, que legal ver a carinha de vocês. A Thaís, será que está por aqui também? Tô sim, tô aqui. Está aqui também. Podem começar, então, meninas. Se façam, né? Tenham a Só um instantinho. honra e sucesso aí para vocês. A apresentação, o trabalho de vocês está lindo. Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Nós ficamos com a missão de trazer propostas pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais na educação infantil, tendo como foco o terceiro campo de experiência, os seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né, que são previstos pela BNCC, que são os traços, sons, cores. Ixi, eu avancei muito, já estou avançando. Deixa eu me apresentar, perdão. Então, meu nome é Cleidiane Collins, sou graduada em Letras, especialista em Política Educacional. Não sei se as meninas gostariam de se apresentar.
eu dar continuidade. Bom dia, meninas. Eu sou Edinalva, sou professora também da rede aqui do Espírito Santo, da Educação Infantil. Trabalho com as crianças da pré-escola, né, grupo 4 e 5, e também sou mestranda, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado profissional, e desde já quero agradecer por estar aqui participando. Gente, muita riqueza. Estou aqui explodindo, já fiz tantas escritas, e eu creio que vai muito adiantar também no meu processo de escrita. Desde já agradeço já essa disponibilidade e esse tempo tão rico. É uma riqueza, assim, sem conta, sem tamanho, sem expressão da palavra. Sou a Lucilene, sou aqui de Belo Horizonte, professora de educação infantil, graduada em pedagogia, trabalho numa creche parceira, né, aqui de Belo Horizonte. Deve ter uns 15 anos já que eu trabalho. E estou adorando fazer esse curso com vocês. Bom dia, gente. Meu nome é Thaís e eu sou assistente de creche e participar dessa formação foi uma oportunidade incrível para mim, superou todas as minhas expectativas e quero desejar boa sorte aí para a colega que vai fazer essa apresentação desse trabalho que ficou muito legal. Então, dando continuidade, nós ficamos responsáveis pelo campo de experiência, traços, sons, cores e formas, né, voltado para as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Pode passar, por gentileza. Obrigada. Então, nós sabemos que trabalhar a diversidade cultural e étnica nas escolas ainda é um desafio, né, de muitos profissionais da educação. Então, uma das propostas pedagógicas das diretrizes curriculares para a educação infantil é justamente de assegurar o reconhecimento, a valorização, o respeito, a interação das crianças com a história e as culturas africanas e afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Então, as propostas pedagógicas, elas devem visar atender a essas necessidades, as necessidades dessas crianças, desses educandos, como vai nos apresentar, como vai asseverar a nossa legislação, né? Para que possibilite, de fato, uma educação equânime, uma educação inclusiva, que possa proporcionar o encontro entre as diversas culturas. Para isso é necessário uma prática pedagógica, né? Que os professores exerçam uma prática pedagógica antirracista e com um espaço aberto para abordar a diversidade étnica e cultural. Então, a educadora Trindade, ela vem defender, ela vê a criança como um sujeito histórico, né, nos seus estudos, ela vê a criança como um sujeito histórico, e nós também defendemos a criança como um sujeito de direitos, ativo e sujeito de direitos. Então, essa educadora vai dizer que a criança é esse sujeito histórico, social e cultural, e que ela se constitui por meio de suas interações e de seus pertencimentos, e o currículo é compreendido pelo esse conjunto de práticas pedagógicas, e esse currículo, ele deve ser desenvolvido a partir dessas interações. Então, é necessário, né, faz necessário que a educação infantil, ela considere, né, essas diferenças existentes entre as crianças, entre os grupos, e, sobretudo, que essa educação proporcione para que todas as crianças, elas possam ter, elas tenham as mesmas condições de tratamento e de educação. Pode passar, por favor? Então, para abordar a diversidade étnico-cultural na escola, requer, como nós já vimos aqui, professores comprometidos, professores dispostos a trabalhar uma prática inclusiva, e isso vai justamente nos direcionar ao terceiro princípio, que é posto lá no parecer. São 3 princípios, e nós elencamos o terceiro, que diz respeito às ações educativas de combate ao racismo e à discriminação, né? Esse parecer, ele vai nos orientar para a implementação da Lei 10.639, né, implementação da história e cultura afro-brasileira. Então, esse princípio, ele vai tratar justamente da maneira de como nós organizamos o espaço pedagógico
para que esse espaço, ele produza essa educação antirracista. Então, antes de nós adentrarmos propriamente nas propostas, vale ressaltar que essas propostas aqui são resultados desse curso de racismo e antirracismo, né, que nos possibilitou conhecer mais sobre essa temática, voltarmos o nosso olhar mais atento para as crianças negras e pensarmos em propostas que possam ser aplicáveis, né, para a educação das relações étnico-raciais na educação infantil. Então, essas são as nossas 3 propostas, né, só um instante, deixa eu fixar aqui. Qual é a minha cor? Nós também utilizamos o livro Cada Um do Seu Jeito, Cada Jeito de Um, e Cumba, o Tambor de Ambê e Máscaras Africanas. E no próximo slide nós vamos detalhar um pouquinho de cada uma delas. Então, como sugestão de práticas, obrigada. Então, como sugestão de práticas pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais, no campo de experiência, traços, sons, cores e formas, o objetivo é contemplar esses momentos onde as crianças possam se expressar livremente por meio de desenhos, né, que esse campo de experiência possibilita, desenhos, pinturas, colagens, e produções, seja biodimentais, tridimensionais, que é exatamente a proposta desse campo de experiência. Então, para tanto, nós trouxemos essa proposta, qual é a minha cor. Nessa atividade, as crianças irão misturar cores e passar na mão, né, para elas identificar a que mais se aproxima ao seu tom de pele. Então, a partir daí, a partir dessa cor identificada, elas irão construir um autorretrato. Então, assim, elas poderão perceber as diferentes tonalidades de pele, perceber as diferenças que são existentes entre si, além de aprenderem a respeitar a diversidade étnico-racial que é presente na escola. Por quê? Porque no momento que elas estão nessa atividade lúdica, elas estão vivenciando, se torna oportuno para trabalhar a temática, né? Haja vista que nessa idade, e bem mais cedo também, elas já são capazes de fazer diferenciações, ter suas preferências, enfim. Então, a pesquisadora e educadora, pode passar por gentileza? Débora Cunha, ela vai dizer que a experiência lúdica, nós trouxemos propostas com a literatura africana, então, a Débora Cunha vai dizer que a experiência lúdica, com a contação de histórias, ela integra importantes valores civilizatórios, confirmando-se como uma excelente estratégia pedagógica que promove a positivação da herança africana para a sociedade brasileira, recurso esse que facilita o reconhecimento das contribuições dos negros e negras que, mesmo trazido forçadamente para o Brasil, não perderam sua capacidade de produtores culturais. Então, a literatura é um caminho viável e fecundo para trabalhar a lei 10.639. Então, para ampliar ainda mais, pode passar o slide, por gentileza? Para ampliar ainda mais, nós propomos um trabalho com a literatura infantil, através do livro Cada Um com Seu Jeito, Cada Jeito de Um, da autora Lucimar Rosa Dias. Aí vocês podem observar essa imagem da criança se contemplando no espelho, contemplando sua face linda e maravilhosa. E aí, a literatura dessa obra, ela proporciona às crianças desenvolverem a sua identidade étnica, uma identidade étnica positiva, pois as ilustrações desse livro, né, as narrativas desse livro, elas trazem representatividade através da personagem principal, né, da história. Nesse livro, a história, ela tem uma família, o lar é harmonioso, ela tem um nome, não aparece em um ambiente, né, feio, com características fenótipas, aquelas que a gente está acostumado, horrendas, não. É
é uma representatividade positiva da criança. Então, através da contação de história, a criança ela terá contato também com o continente africano, que o livro também, justamente o nome da personagem principal se refere a um continente da África, né, um continente africano. Então, a partir dessa leitura, a partir do contato dessa leitura, as crianças também poderão ter essa possibilidade de conhecer, de se perceber a sua similaridade com a cultura brasileira, com a cultura africana, e também vai surgir a necessidade de nós buscarmos, como já foi mencionado aqui várias vezes no curso, de nós buscarmos por obras que valorizem, né, a história, a cultura afro-brasileira, para que essas crianças elas possam, de fato, se reconhecer, se olhar no espelho, né, e se orgulhar do seu pertencimento étnico, cultural, né. Então, é importante que as obras, esse conteúdo, ele seja bem, é preciso que nós tenhamos um olhar atento quando nós formos escolher, né, por isso que a prática pedagógica do professor é algo que ele tem que se empenhar, porque nem todos os professores estão dispostos, porque leva tempo, requer um tempo para você pesquisar com a melhor obra, como eu posso aplicar isso, o contexto que essa criança está inserido, levando em conta a diversidade étnica, cultural, então, tudo isso, então, é um desafio e é um trabalho imenso. Então, esse campo de experiência é fundamental no desenvolvimento da criança, assim como os demais também, né, e para que essas crianças, elas possam se desenvolver plenamente, como a Constituição Federal fala isso. Então, as propostas pedagógicas, elas devem estar adequadas para o contexto social em que essa criança vive, em sintonia com a sua faixa etária. Então, se tratando desse campo de experiência, ele possibilita que as crianças possam interagir com o meio em que elas estão inseridas, através das músicas, das pinturas, desenho, colagem, dobraduras, enfim, trata-se de um campo muito rico, né, que proporciona um contato com as manifestações culturais, que elas podem ser vivenciadas das mais diversas formas, no teatro, na dança, na arte, como vai exemplificar bem na BNCC. Pode passar, por gentileza. Eu passo a fala para a Edinalva. Oi, gente, bom dia. Então, mais uma vez, continuando, né, a fala da Cleidiane, a importância das literaturas, ela estar no nosso cotidiano, né, e muitas das vezes, eu até analisando com essa pesquisa, até mesmo na minha instituição, eu fui observar que, como tem livros bons, até mesmo os livros assim, de temática africana, que já está nas nossas escolas, muitas instituições, e muitas das vezes, no nosso cotidiano, em sala de aula, a gente não percebe como que anda nas nossas bibliotecas. Então, eu comecei a analisar, e foi a busca. Eu encontrei até livros bons, que muitas das vezes não chega ao conhecimento do professor que está ali, né, em sala de aula, o conhecimento que tem sido, porque são livros guardados. Então, mediante o trabalho, até mesmo a pesquisa, eu encontrei esse livro aqui. Até as meninas já colocaram nos slides. Com Umba e o Tambor de Tiambê, da Amado Costa, e da ilustração de Rubem Felipe. Gente, que livro rico. E eu não sabia dessa existência, porque também aquele cuidado também, né, outra problemática que vem, aquele cuidado de não estragar o livro. Geralmente as diretoras têm esse cuidado, numa forma geral, o livro fica ali guardado, o livro não vai para a mão da criança. Isso não vai para a mão da criança, muitas das vezes também não vai para o nosso. Isso é uma forma de racismo, esconder aquele material tão rico para não chegar ao professor. Às vezes nas escolas, literatura na caixa, isso aí, Sara. Fica a literatura na caixa. Gente, como assim? Uma literatura tão rica está lá na caixa e a gente não sabe. E fica com aquelas práticas, não que sejam importantes, mas aquelas mesmas práticas rotineiras. Então, é necessário que acabar, eliminar um pouco dessas práticas rotineiras e pensar nessa criança negra, como os colegas estão falando aí,
Isso aí, gente. Obrigado pelo apoio. Como os colegas estão falando, né? O Robson trouxe uma fala muito interessante. A Marlene também com as bonecas negras. Também eu estive pesquisando. A minha brinquedoteca também, lá do meu CEMEI. Gente, a brinquedoteca é linda. Uma brinquedoteca que tem estrutura, nem parece de escola pública. Mas quando eu fui analisar os brinquedos, o que permaneceram, o quê? Eram as bonecas brancas, eram os carrinhos, eram as bolas, os brinquedos de formato de espada, tudo pensando o quê? Numa relação também de gênero, que não pensava na cultura negra, são os brinquedos que não contemplam as crianças negras, as periferias que estão nesses espaços, e quando vocês vêm com um curso desse, pensando no racismo, no antirracismo, na educação infantil, eu falo, gente, que curso potente, eu já quero parabenizar, já participei de formações, até mesmo na graduação, na pós-graduação que eu me encontro hoje, eu nunca ouvi, eu falo de coração, gente, é meio emocionante, eu nunca ouvi falar tão potentes vinda da boca de vocês, eu nunca ouvi. Olha que eu estou no momento de mestrado, sou mestranda, né? Mas, ó, eu nunca ouvi, eu estou aprendendo muito, entendeu? Estou um pouco nervosa na minha fala, eu estou anotando aqui a fala da Cleidiane, do Robson, das outras colegas que se manifestaram no chat. Eu amo também Amado Costa. E a minha proposta, assim, juntamente com as colegas, foi trabalhar o tambor, porque além do tambor ser uma proposta assim, muito interessante, de trabalhar a questão do som, do corpo, eu comecei também a analisar como que é o corpo dessa criança na educação infantil. A gente sabe que essa corporidade negra, ela foi muito sofrida. Foi aquele corpo isolado, aquele corpo maltratado pelos regimes da escravidão. Então, quando eu penso nessa literatura da Amado Costa, eu penso, temos que desconstruir essa visão desse corpo negro maltratado. Essa criança que fica sempre ali sentado, essa criança que não pode levantar da cadeira, porque a tia fala, senta menino, senta menina, para menino, para menina. Aquela coisa de reter aquela criança, porque também junto com o racismo, também está também o adultocentrismo, também está entrelaçado também a questão do gênero, então eu fico vendo como que é interessante trabalhar essa questão dos sons, das cores, dos ritmos, da musicalidade negra, porque ela nos convida ao movimento. Essa questão do tambor, da dança, ela convida também uma dança, um movimento, ela convida também para uma liberdade. Essa criança negra ela tem que ter essa liberdade de se expressar, de falar. Eu acho muito interessante essa questão do tambor, essa prática pedagógica. Até porque também são instrumentos fáceis de ser construídos com as crianças. Um instrumento que eles trazem de casa, uma lata, uma garrafa PET, enfim, qualquer material que eles possam assim, trazer de casa, pode ser construído com a professora. E, através dessa construção, a gente também começa a avaliar o quê? A proporcionar também a fala dessa criança. Não só a interação, como o Bigotes fala, como as meninas também já trouxeram, mas também valorizar essa fala. Porque quando a criança está produzindo, eu fico observando, elas começam a falar, elas começam a dialogar, elas começam a trazer o assunto. Então, é interessante, né? Pensar na fala dessa criança, no diálogo, e como a Chimamanda, só para finalizar, a Chimamanda, ela fala, eu gosto muito dessa citação dela, que muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Então, vamos empoderar as crianças negras com seus tambores, com as suas vozes, com seus cabelos, seus tons de pele, enfim. Vamos empoderar nossas crianças, né? Vamos fazer da educação infantil um espaço de felicidade. Não só daquele espaço, senta menino, para menino, mas vamos deixar fluir, vamos deixar fazer. Vamos dar espaço para as bonecas negras, para as literaturas negras, para as falas dos professores negros. Quantos professores também que estão calados, eles são silenciados. É necessário, o momento é lutar por uma causa antirracista. E para lutar para isso, é necessário dar espaço ao lugar de fala, às vozes. E é isso, gente. Vamos humanizar nossas crianças. E parabéns pelo trabalho. Agradeço a oportunidade de estar aqui com as minhas colegas de grupo, com os outros colegas também, gente. Cada coisa rica. É lindo, gente. Estou emocionado. Parabéns. Amanhã de muito aprendizado. Vamos humanizar nossas crianças. Que coisa mais linda! Pode passar o slide, por gentileza? Falta só a última proposta
gente? Mais um minutinho, então, Cléo, porque a gente já estourou o tempo. Tá. Então, nesse conjunto de propostas, né, nós não poderíamos deixar de fora as máscaras africanas, porque as máscaras africanas, né, está para além da arte, pois carrega o significado de resistência, de ancestralidade, de identidade étnica e cultural, e torna também uma proposta exitosa para trabalhar a Lei 1639 nas escolas. Então, o discurso de que não há mais materiais para trabalhar essa temática ainda permanece, sim, na fala de muitos educadores e vai impede que essa lei seja efetivada nas escolas, porque não é tarefa fácil, também não é dever só do professor, é todo o conjunto, né, para que isso dê certo, para que essa lei seja efetivada. Então, nesse sentido que nós trouxemos as máscaras africanas como possibilidade didático-pedagógica, porque são diversas, né, as máscaras são diversas, têm suas variedades, tem várias possibilidades de trabalhar as formas geométricas, cores, texturas, expressividade, os significados que elas carregam e abre possibilidade também para as crianças, estou falando rápido para terminar, para as crianças vivenciarem, né, e fazerem releituras das máscaras, expressando-se, né, com a sua história, com a cultura. Então, a proposta dessa atividade é fazer uma máscara africana de papelão, ou o professor pode imprimir moldes, ou mesmo desenhar, mas também deixando a possibilidade dessa criança construir sua própria máscara, né? Então, para isso, a gente deve suprir as crianças com vários materiais, canetinha, papel, caneta, pincel, enfim. E a educadora Ferreira, ela vai dizer assim, que a arte tem influência importante sobre o desenvolvimento da personalidade infantil, e por isso a atividade artística, ela deve ser estimulada por meio de sentido, da imaginação, de atividades lúdicas, que irão ampliar essas possibilidades cognitivas e afetivas e criadoras das crianças, para que esse objetivo ele possa ser alcançado. Essa atividade deve ser trabalhada de forma contextualizada, atribuindo sentidos e significados. Pode passar, por gentileza. Então, a educação das relações étnico-raciais é ausente em muitas escolas, os currículos ainda são eurocêntricos, privilegiam aquela matriz civilizatória, desconsidera os outros saberes, então a ausência da história dos negros, né, causa muitos impactos na vida das crianças. Eu fui uma que, mesmo com a implementação da lei, ainda estava no meu ensino fundamental, em médio não vi nada, em ensino superior não vi nada, enfim, eu fui também afetada, e eu penso como eu seria se eu tivesse visto essa lei quando eu ainda estivesse no meu ensino médio, nem no superior também não vi. Então, nossas propostas, elas tiveram como base a legislação, não podia estar de fora, né, a lei 10.639, o plano para a implementação da lei. Então, nós esperamos que as propostas aqui apresentadas, elas possam contribuir para uma educação de fato inclusiva, que considere a diversidade, que considere as infâncias negras, não negras, indígenas, quilombolas, enfim. Sabemos que nós vivemos em uma sociedade racista e o racismo está nas instituições, causando grandes impactos nas nossas crianças pretas e na sua formação integral. Pode passar, por gentileza, o último slide. Então, para finalizar, nós queremos deixar essa mensagem que está lá no parecer, só um instantinho, eu não consegui enxergar direito, que diz assim: para reeducar as relações étnico-raciais no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e medos que têm sido gerados. É preciso entender que o sucesso de um tem um preço da marginalização e das desigualdades impostas a outros, e então decidir que sociedade queremos construir daqui para frente. E eu finalizo com essa frase, e é isso, né? Nós olhamos para ela, qual é a sociedade que queremos construir daqui para frente, né? É um conjunto, ninguém vai chegar lá sozinho, né? É um conjunto que precisa trabalhar para que dê certo, né? Para que essa lei, a gente insistindo para que dê certo, que ela seja efetivada, porque a lei, por si só, ela não faz nada, mas nós, unidos, conseguimos. Obrigada, estou imensamente feliz de participar desse curso, e é isso. Parabéns, Cleidiane, Edinalva, Lucilene, Thaís, parabéns, o trabalho de vocês ficou impecável, né? Já quando eu li, eu fiquei, assim, bem impactada. Então, parabenizo também pela apresentação. Não vou ficar comentando muito, porque o nosso tempo está estourado, e nós ainda temos o grupo 10 para apresentar. Joana, você quer falar alguma coisa? Você está sem som, amiga.
Parabéns, meninas. Fiquei muito encantada com a produção de vocês. Riquíssima mesmo. Não esperava menos de nenhum que apresentou aqui hoje, tá? Vamos passar para o próximo grupo, amiga? Vamos, que a gente estourou o tempo já. Então, eu vou chamar o pessoal do grupo 10, a Alessandra, a Maria Clemilda. O Marcos Antônio não vai poder participar da apresentação, mas ele participou da construção do trabalho. E a Regiane, que vão falar sobre propostas pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais para bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Pessoal do grupo... Olá, bom dia. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar participando de um curso tão rico, que com certeza tem nos auxiliado bastante em nossa prática pedagógica. Vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Regiane de Souza Barbosa, sou professora de educação infantil, estou atuando esse ano também no ensino fundamental, sou especialista em gestão e planejamento pedagógico, psicopedagogia e educação inclusiva. As outras colegas vão querer se apresentar também. Clemilda, Alessandra. Bom dia, gente. Eu sou a Alessandra, sou acadêmica do curso de História da UFAC, sou jornalista, sou mãe de três grandes já, tudo adulto. E fazer esse trabalho foi muito enriquecedor, foi um desafio também, porque a nossa faixa etária é de 0, né, a 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses. Eu pelo menos nunca tive experiência, né, assim, eu nunca dei aula para nada, nem para criança, nem para adolescente, mas foi muito bom, foi bastante enriquecedor. Eu espero que vocês gostem. Então, bom dia, né? Eu sou a Clemilda e assim, eu sou assistente social, né? Formada em serviço social e fiz a complementação pedagógica, né? Eu fiz especialização na psicopedagogia, na educação inclusiva, políticas sociais. Vou estudando, né? Vai aparecendo as oportunidades, eu vou estudando com o objetivo de entender melhor todo esse contexto. E estamos aqui, confesso também que eu aprendi muito, né? E uma das coisas que a gente observa na construção desses trabalhos, que a gente passa a se visualizar nesse contexto, né? Nós que fazemos parte, né, da raça negra, a gente observa isso. A gente começa a trazer coisas lá da nossa infância, né? E começa a entender como que a educação, ela... Tira a gatinha daqui. Ela falha, né? Ela não contribui, de fato, com o nosso desenvolvimento. Porque se isso acontecesse, a gente teria mais facilidade de lidar com as questões quando surgem no nosso dia a dia. E é isso, vou deixar mais para no momento que eu for falar e vai ser um prazer. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós queremos também agradecer a Zélia, que mesmo sabendo que ela não iria participar da publicação, ela voluntariou-se e também participou da construção do texto. Obrigada, Zélia. Vamos iniciar aqui falando um pouco sobre a apresentação. Pode passar. O texto, ele tem por objetivo apresentar as sugestões de práticas pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais na educação infantil. Trouxemos também os objetivos, o nosso campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação dos bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Trouxemos propostas que envolvam música, história e brincadeira, porque, como nós bem sabemos, a música, ela muito nos auxilia. E, assim, não é diferente para as crianças, porque, a partir dos sons, eles são estimulados quanto à audição e à fala. As histórias, elas têm um papel primordial também para o desenvolvimento dos bebês. Segundo a jornalista Juliana Góes, em um artigo que ela publicou, os bebês, a partir do momento em que eles escutam uma contação de história, eles passam a se familiarizar
com o idioma e logo vão desenvolvendo a fala. E não podia faltar, como diz no 7º dos 10 princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, todas as crianças têm direito de brincar, e não é diferente com os bebês, porque a partir da brincadeira é permitido a expressão de sentimentos, expressões e aprendizagem. Pode passar. Falando um pouquinho sobre o campo de experiência. É o 4º da BNCC, como nós bem sabemos, a Base Nacional Comum Curricular, ela apresenta 5 campos de experiências. Esses campos, eles visam tirar o foco dos conteúdos e mostrar que o desenvolvimento ele pode ser feito através de forma prática e lúdica com as crianças. E o 4º, que é esse, escuta, fala, pensamento e imaginação, que será tratado nesse texto, ele visa desenvolver a maneira de comunicação da criança, possibilitando o quê? Uma melhor consolidação da imaginação e do pensamento, porque, como nós bem sabemos, a partir do momento em que as crianças nascem, elas já começam a interagir com seus pares. O bebê, ele começa interagindo através de movimentos corporais, desde o fixar os olhos, o choro, todas são formas de expressões. A partir do momento em que a criança ela vai tendo esse contato com o mundo letrado, que acontece desde o início, desde o berço, ela vai ampliando o seu repertório de compreensão e comunicação. E, aos poucos, vai adotando a língua originária do país, do local onde ele vive. Então, é por isso que as experiências da proposta da educação infantil, elas contemplem momentos de fala, momentos de escuta, seja através de contação de histórias, conversas, músicas, pois muito auxiliarão em as crianças se constituírem como pertencentes a uma sociedade. Passa, por favor. Falando um pouquinho sobre a faixa etária. As crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, eles se desenvolvem bastante. Quando eles nascem, eles já conseguem reconhecer a voz dos seus familiares, principalmente da mãe, pois ele viveu 9 meses no útero, então ele reconhece, como também sons ao seu redor. Nesse primeiro momento, é muito interessante nós despertarmos o interesse na criança em perceber de onde vêm os sons, através de palmas, através de cantigas, e com o passar dos meses, dos 6 aos 12 meses, o educador que estiver com a criança, ele poderá já começar a fazer leituras de histórias, cantar músicas com vagões e jogos que estimulam a musicalização, trabalhando também a leitura lúdica e a musicalidade, a fim de proporcionar sempre no bebê a curiosidade e a imaginação tratada nesse campo de experiência. Em turmas de berçário, é muito importante confeccionar livros de pano ou até mesmo de papel, só que envelopados, porque, como nós sabemos, as crianças de 0 a 2 anos, eles estão passando ali pela sua fase oral. Então, tudo eles querem colocar na boca. Então, é importante ter essa segurança. E é assim que nós vamos iniciar nossas propostas de experiências agora com a Clemilda. Pode passar. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Porque eu falo um pouco... Tem momentos que oscila a minha voz. Tem hora que tá baixa, tem hora que tá... tem hora que tá alta, né? Enfim. Então, a nossa proposta, né, para este campo de experiência foi a confecção de um livro de pano, né, com cantigas relacionadas ao tema, né, das relações étnico-raciais, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse livro, porque como são muito bebês, né? Então tem que ser algo muito chamativo, né, para atrair a atenção das crianças, né? Então eu fiz aqui algumas observações que está no nosso trabalho, né? O livro deve conter, esse livro de pano, deve conter imagens e objetos concretos para que as crianças possam manipular e observar
conforme vão cantando as músicas, certo? Na primeira página deverá ter uma parede e uma nuvem, a fim de tornar o livro atrativo e colorido. Nas páginas deverão ser coladas, né, com um vulgo dupla face, né, bonequinhas e figurinhas, né, confeccionada, relacionada ao tema, que é o que nós estamos falando aqui, certo? E os bebês vão... eu esqueci também de falar do zip, que na folha, na capa, terá um zip. Nesse zip será colado as figurinhas, né, relacionadas ao tema. Pode ser bonequinhas, cabecinhas, depende da criatividade da pessoa, certo? Então, será as bonequinhas, né, relacionada a este tema, para que quando a criança pegar o zip, subir e descer, ela vai estar lá tendo esse contato, certo? Porque, como nós sabemos, que além de ser muito, como são grupos de crianças, são bebês, né? E aí tem que ter toda essa atratividade para que as crianças, para que chame a atenção desses bebês, né? E nós colocamos também, eu enxergo um pouco, então eu vou devagar. Então, tem que ter toda essa criatividade, né, para que a criança consiga entender, interagir, entender a mensagem, né, dessa proposta. Está passando o caminhão aqui na frente, mas, enfim, eu acho que pode pular. Pode passar. Isso. Então, deixa eu ver, pode passar, tá? No anterior tem um livrinho, né, que a gente colocou, e tem um bebê também. Isso. Isso. Aí o livrinho, né, de pano, na capinha tem a cabeça da boneca, a figurinha, né? Pode pular, pode passar, por favor. Então, só um pouquinho. Os objetivos de aprendizagem do desenvolvimento dessas atividades são os seguintes: demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de música, imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos ao ler as histórias e ao cantar. Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbúcios, fala e outras formas de expressão. É a forma de comunicar-se, né, com os demais. E aí, gente, quando eu estava fazendo, participando dessa construção, né, a gente observa que mas porque são muito criancinhas, como que eu vou trabalhar com essas criancinhas? Será que vai ficar algo, né, na cabecinha delas e tal? Então, isso é muito importante, porque a gente começa a trazer para si essa realidade, né? Porque a criança, eu meio que fiz um retrocesso, né, na minha cabeça, e a gente começa a se lembrar de coisas que a gente não... meu pai. Peraí, só um pouco. A gente começa a se lembrar de coisas que a gente não sabe que idade realmente a gente tinha. Então, comecei a fazer tipo uma observação, né, da minha vida, quando eu comecei a estudar sobre essas questões né, da fala, do pensamento, da imaginação. Nossa, como a gente pratica a imaginação. A criança, ela viaja, né, na imaginação. Então, tem coisas que a gente se lembra, né, da nossa infância, e a gente não sabe quantos anos a gente tinha, qual era a nossa idade naquele tempo. E são coisas de fundamental importância para o desenvolvimento. E aí, nós trouxemos também umas musiquinhas, né, colocamos como
nós descobrimos na internet, que é bem interessante, a música do Black Flag, que ela vai falando sobre a cor da pele, a cor do cabelo, né? O sorriso, o seu jeito de ser. Né? Cada pessoa a pessoa tem seu jeito de ser, tem o seu cabelo, né? Tem o seu sorriso. E as demais precisam respeitar essa forma da pessoa ser, né? A música diz assim, me respeite do jeito que eu sou, né? Então, o meu jeito de ser. Então, é bem importante, bem interessante essa musiquinha. E nós colocamos também nessa parte abaixo, que está azulzinho, que é a musiquinha, Cor da Pele, do Piuí e sua turma, que ele fala sobre que não importa a questão da cor da pele, mas que nós, independente da cor da pele, todos nós somos irmãos. Né? Chegou até aqui a minha apresentação. Tomara que eu tenha conseguido somar um pouco com o nosso grupo, né? Trazer um pouco da nossa pesquisa, e é isso. Nós iríamos liberar um pouquinho do vídeo, só que como o tempo está corrido, nós só temos 3 minutos, aí fica a dica aí para quem quiser acessar. Eu vou estar mandando o link aqui no bate-papo. Isso. Obrigado. Bom, agora entro eu, né? A nossa segunda proposta envolve a contação de uma história, a Princesa Arabella, mimada que só ela, de autoria da escritora e ilustradora holandesa Milo Freeman. Traz a história de uma princesa diferente que mora em algum lugar da África. Durante a leitura com os bebês, a gente pode destacar as imagens, que o livro ele traz muitas imagens muito coloridas, né? Os pais da Arabella, mostrando as cores, os animais, os sentimentos e as emoções que são despertados ao longo da história. Por conta da faixa etária, a gente sugere que essa leitura, né, essa atividade, ela tenha a participação da auxiliar da classe, porque como são pequenininhos, né, a gente quer com isso despertar o interesse, né, na contação de histórias, em ouvir, né, em se parar um pouco para prestar atenção nas imagens, nas figuras, na questão da parte de elementos da ilustração e nessa questão da escuta, né, dos textos, que podem ser diferentes textos. Outra sugestão de trabalho com a educação das relações étnico-raciais para essa faixa etária, a gente traz música, né? O professor ele deve organizar a sala com objetos de percussão africanos, aí a gente tem aí o cachixi, a cuíca, o maracá. E também a gente traz essa proposta, a música, ela pode acompanhar, né, essa contação de história para poder ficar uma atividade mais leve. Também conhecer os diferentes tipos de instrumento, e a gente sugere a produção de um chocalho, né, com as crianças, por ser um brinquedo sonoro que desperta a atenção, e também para desenvolver essas percepções auditivas e rítmicas das crianças, né? Porque elas vão produzir, né, esse material, como vocês podem ver aí na foto, esses fofinhos aí. Os bebês podem desenvolver o sentido auditivo, a coordenação motora, os sentidos, né, dessa repetição dos sons, se familiarizando com o som, né, que é produzido com o chocalho.
E nessa atividade, a gente contempla o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, imitando as variações de entonação e gestos, comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, dessa forma para que os pequenos eles fiquem, eles participem, né, e eles consigam aprender também a importância dessa atividade. Obrigada. Fazendo agora só a finalização, aí eu vou, isso, as considerações finais. Como nós podemos perceber, as sugestões pedagógicas que foram apresentadas, elas são muito relevantes e significativas para a faixa etária. São sugestões que estimulam a imaginação, a curiosidade e oportunizam aos bebês a familiaridade com a fala, o pensamento e a imaginação, além de desenvolver o gosto pela leitura desde o berço. Então, cabe a nós, professores, profissionais da educação, enquanto mediadores do conhecimento, propor experiências significativas em que as crianças tenham uma imagem positiva de si e que elas se sintam pertencentes a um grupo das quais elas participam e aprendam a respeitar as diferenças e a diversidade própria de todo agrupamento humano. E assim nós finalizamos o nosso trabalho e agradecemos muitíssimo. Meninas, vocês são lindas. Faltou o Marcos, né? Mas na apresentação, mas o texto estava belíssimo, muito bem construído, potente. Vocês conseguiram trazer tudo aquilo que vocês presenciaram, né, no curso para dentro do trabalho de vocês, né, através das práticas. Então, ficou bem bacana. O tempo é corrido, né? A gente fica com aquela parte chata de ficar cortando um, cortando o outro. Mas, nossa, eu fiquei encantada com as apresentações, né, com os trabalhos, a fala de vocês, né, que vocês trazem, além de todo o trabalho escrito, traz também a vivência e essa potência da fala. A gente sabe que não é fácil falar em público, ainda que seja, né, que não estejamos de forma presencial, né, que seja pela internet, conectados aí pela tecnologia, a gente sempre fica um pouquinho inseguro e receoso. E hoje todo mundo pode se expressar, cada uma do seu jeitinho e cada um do seu jeitinho. Eu acho que isso é muito bacana, foram momentos de muita aprendizagem. No final, eu estava até comentando para a Flávia, eu falei, Flávia, pensa que material assim, riquíssimo, né? Eu penso assim muito na minha rede, que às vezes o pessoal ainda não coloca assim em prática, né? Daí você poder pegar um livro compartilhado por outros professores, né? E pesquisadores, né, que nós temos aqui professores, pesquisadores e pessoas que não são nem professores e nem pesquisadores, mas querem transformar esse mundo num lugar melhor e estão aí em prol dessa luta antirracista e estão também trazendo as suas contribuições neste material, que vai ser lá o nosso produto final. Já imaginou que bagagem legal? Um livro para servir de referência, né? Para as escolas, para os centros municipais de educação infantil. Então, vai ser muito bacana. Quando esse material estiver pronto, eu sou uma que eu vou compartilhar em tudo quanto é lugar, que a gente tem que divulgar. E eu sempre falo, a gente tem que falar sobre nós mesmos, falar dos trabalhos dos nossos colegas, nós temos que nos citar e fortalecer cada vez mais os nossos estudos, nossas pesquisas e o nosso trabalho, né? Então, parabéns a todos e todas no dia de hoje. Vou passar para a Joana, mas eu me despeço aqui com essa gratidão, né, e com todos esses aprendizados que eu vou levar para a minha vida. Parabéns. Eu estou emocionada, assim, fiquei muito encantada. Eu não esperava menos, como eu falei já, não esperava menos de nenhum de vocês, porque vocês são pessoas compromissadas, dedicadas e é muito gratificante quando a gente tem esse compartilhamento, né, e saber que vocês se dedicaram de uma forma em que vocês pensaram, não apenas na publicação, eu vou fazer porque é uma publicação, vai para o meu Lattes, aquela coisa, não, vocês pensaram nas nossas crianças, né? Então, assim, a gente percebeu isso, esse carinho, esse cuidado que vocês criaram, pensando
que será um trabalho que outros profissionais utilizarão e que ele irá para o dia a dia das nossas crianças, né, dos filhos de vocês, dos nossos sobrinhos, netos, né, futuramente, né, que a gente sabe que... então, enfim, e o Fanon, ele fala, né, são séculos de verdade branca, né, e aqui a gente tem essa oportunidade, nesses séculos de verdade branca, os nossos ancestrais, eles não tiveram essas oportunidades de acessar esses conhecimentos que fossem positivar a nossa identidade, conhecimentos que fizessem até a gente sofrer menos, né, no período em que fomos estudantes, no nosso dia a dia, né, e hoje estamos aqui, né, e vocês compartilharam essas criações de vocês, essas propostas pedagógicas em ERE, que contribuirão para que as nossas crianças não passem até por situações que nós passamos, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo e parabéns, gente. Não esperava menos de vocês. Estou muito feliz e encantada com a produção de vocês. Encerro aqui, agradeço, obrigada a Kaline, obrigada, né, ao Grupo 1, aos integrantes do Grupo 1, do Grupo 2, do Grupo 9, do Grupo 10, eu só quero falar o 11, né, Sara? Antecipar a apresentação dos outros, né? E agradecer a professora Flávia, está aqui na sala, né, não sei se ela quer dar um oi, e pedir desculpas pelo imprevisto que a gente teve no início, porém, semana que vem, né, a gente vai, né, já entrar um pouco antes para não ter essa questão do imprevisto com a gravação. Muito obrigada mesmo, gente, e até semana que vem. Semana que vem venham para... Oi, amiga. Tirar uma foto. A foto. A foto. Kaline, amiga, faz print porque eu não consigo. Tá Flávia, bom. amiga, quer falar? Vamos ligar as câmeras. Eu acho que quem tem que ligar já ligou, né? Acho que sim. Vou bater o print. Vai. Se alguém quiser bater também. Lá vai. Um, dois, três. Pronto. Gente, muito obrigada. E assim, nós encerramos, né, o nosso primeiro dia do Seminário de Práticas Pedagógicas e Educação das Relações Étnico-Raciais na Infância. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, Kaline. Bom te ver também. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Tchau.